Meus prezados amigos, irmãos em Cristo Jesus. Hoje, dia 4 de abril de 2021, domingo em que se comemora na Semana Santa o domingo de Páscoa. O propósito desse canal, Alonso Advogados, Mensagem para a Tua Alma, é de levar uma palavra de esperança para o coração aflito e, quem sabe, até mesmo sem rumo, sem saber o que fazer. Porém, antes de falar uma palavra de esperança, quero fazer um alerta aos cristãos. Estamos sendo governados em São Paulo e em muitos outros estados por homens manifestamente comunistas. Os comunistas têm o maior interesse de acabar com as igrejas, porque sabem que somente Jesus Cristo, o dono da igreja, pode fazer frente a eles, pode barrá-los. E assim começaram, a princípio, há um ano atrás, a fechar os templos. Após uma ferrenha batalha e negociações, acabaram por autorizar a abertura dos templos, desde que observasse algumas regras por eles impostas. Agora, usaram de uma estratégia diabólica, enganando os cristãos, assinando um decreto de que não fechariam os templos, mas a igreja não pode se reunir para, segundo eles, evitar aglomeração. O coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, o senhor João Gabardo, pediu que as pessoas façam suas orações dentro de casa. De outro lado, o procurador Mário Starrubo também deu uma orientação que proibisse os fiéis de se reunirem para prestarem seus cultos a Deus, para evitar a aglomeração. As igrejas até agora estavam agindo rigorosamente, cumprindo o protocolo que assinaram com o prefeito Mário Covas, de forma que não havia aglomeramento algum. Não se tem notícia de que uma só pessoa tenha sido contaminada no templo, frequentando os cultos como determinou o protocolo. Os comunistas sabem que na comunhão dos santos o Senhor derrama a sua bênção e a igreja se fortalece. Os cristãos precisam tomar cuidado para não se acostumarem com o culto online, como se tudo estivesse bem. Não está bem, não. Se a igreja se calar agora, o próximo passo é fechar os templos. E aí a igreja continuará sim existindo, mas suas reuniões terão que ser feitas no subterrâneo do mundo, como acontece lá na China com a Igreja de Jesus Cristo, como acontece na Coreia do Norte, como acontece na Rússia, como acontece em outros países comunistas. É isso que queremos? Somos um país que temos mais de 80% de cristãos e vamos ficar calados para esse centrão que de centro não tem nada? Felizmente, ontem, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal,
concedeu uma liminar autorizando a realização de culto presencial em todo o Brasil, respeitado o limite de 1/4 da capacidade dos templos e com as cautelas devidas. Eu quero que vocês, por gentileza, assistam este vídeo que eu vou estar mostrando para vocês. Pessoal, bom dia, tudo bem? Essa bandeira vermelha tremulando aí nesse mastro aí é a bandeira da China. Só que eu não tô na China, eu tô no Brasil. Infelizmente, já está acontecendo isso no território nacional. A bandeira da China já está fincada em solo nacional e tremulando aí, como vocês estão vendo no mastro. Para provar que eu não estou na China, que eu estou no Brasil, essa bandeira está aqui, ó, na cidade de Sebastianópolis do Sul, aqui no interior do estado de São Paulo. Alguma coisa tem que ser feita urgente. Acorda, Brasil, enquanto ainda dá tempo. O governador de São Paulo e o prefeito de Sebastianópolis do Sul têm conhecimento dessa bandeira e até agora não fizeram nada porque são comunistas. E eu quero pedir aos nossos irmãos desta região de Sebastianópolis e Votuporanga que reclamem com os vereadores que por eles foram eleitos para que tomem uma atitude urgente. Desça do mastro essa bandeira vermelha que não é nossa, ela não nos pertence. Essa terra que nós estamos, a nossa bandeira é verde, amarela, azul e branca. Este Brasil, ele não é meu, ele não é teu, ele é do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós queremos ver o Brasil, com uma bandeira vermelha? Claro que não. Eu não quero que meus filhos e meus netos venham a passar pelas mesmas torturas que passam os nossos irmãos nesses países comunistas que não acreditam em Deus e não confiam em Deus. Eu voltarei a falar com vocês novamente sobre este tema, mas agora, no momento, eu quero transmitir-lhes uma palavra de esperança nesse dia em que o mundo cristão comemora a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E eu não tenho outra palavra senão a narrativa bíblica desse dia tão emocionante. Lá, há 2000 anos atrás, era uma quinta-feira, o sol já se punha no horizonte. Jesus reuniu-se pela última vez com os seus discípulos e no cenáculo, sentados ao redor de uma mesa. Eu disse sentados, mas naquele tempo não era assim que ocorria, porque as cadeiras não eram como essas em que eu estou, mas eles se assentavam em almofadas e aí então serviam o seu comer, o seu almoço, a sua janta, o seu lanche. E ali reunidos no cenáculo, um lugar que fora preparado para este momento, Jesus
dirige-se aos seus discípulos e disse a eles: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Em outra versão, a Bíblia nos fala: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes da minha partida. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Aqui nesse momento, nesse dia, eu quero que vocês entendam que será a minha última refeição. É a última vez que eu estou aqui reunido comendo com vocês. Porque a próxima vez que eu me sentar à mesa para cear com vocês será lá no reino de meu Pai, no reino de Deus. E tendo dito isto, Jesus Cristo levanta-se no meio da ceia, ele tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, ele cingiu-se. Depois, então, ele deitou água numa bacia e foi se ajoelhando nos pés de cada discípulo e passou a lavar-lhes os seus pés. E após lavar os pés dos seus discípulos, ele os enxugava com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, aquele homem arrojado, impetuoso, e este então disse ao Senhor: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Eu é que deveria lavar os seus pés. Isso não está escrito na Bíblia que eu estou dizendo, mas eu suponho que Pedro tenha dito: Senhor, lavar-me os meus pés? Não, eu é que devo lavar os teus pés. Jesus olha bem para Pedro e disse-lhe: o que eu faço agora, Simão, não sabes, mas daqui a algum tempo você saberá. E Pedro insistia: nunca me lavarás os pés, Senhor. Ao que Jesus lhe retrucou: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça, lava-me inteiro. E disse-lhes Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E assim ele disse, porque ele bem sabia quem o haveria de trair e que ali estava sentado no meio deles. Nem todos estáis limpos. Depois que lavou os pés dos discípulos, ele tomou as suas vestes, tirando aquela toalha, e se assentou outra vez à mesa e disse aos seus discípulos: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também.
Na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Assim como eu fiz a vocês, lavai os pés uns dos outros. E tomando um cálice, e havendo dado graças, ele disse: tomai-o, reparti-o entre vós, porque eu vos digo que já não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, ele tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Aqui eu estou firmando com vocês uma nova aliança através do meu sangue, que dentro em pouco estará sendo derramado em favor de todos vocês e de todos aqueles que vierem a crer em mim. Seguiu-se aquele acontecimento. Saindo dali do cenáculo, eles cantaram o hino e se dirigiram para o Getsêmani. E lá no Getsêmani houve ali a traição de Jesus. Judas o beija, identificando-o para os soldados romanos. E esses o prenderam. E naquela noite, em um julgamento totalmente informal e ilegal, julgaram e condenaram o Senhor Jesus Cristo. Pena de morte por crucificação. Dali, ele foi levado para o Gólgota, o Monte da Caveira. E entre dois ladrões foi ele crucificado. E naquele instante em que ali ele estava sendo crucificado, sexta-feira, 15h no nosso horário, ele grita: está consumado. Está consumado. Eu acabo de cumprir a determinação de meu Pai e eu me entreguei como cordeiro para a salvação da humanidade. E dali, da cruz, foi ele levado para a sepultura, que ele fora cedido por um homem rico, José de Arimateia, e lá ele esteve durante o sábado, mas ao domingo, ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscita. Hoje nós estamos festejando a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. E porque ele vive, nós também viveremos. Porque ele vive, nós também viveremos.
Essa é a mensagem que eu tenho para vocês, meus amigos, meus irmãos. E logo mais depressa do que nós imaginamos, a trombeta ela soará lá no céu. E a igreja de Jesus Cristo, ela será arrebatada da terra para encontrá-lo nos ares, rumo ao céu. Lá no céu, celebraremos pela primeira vez a ceia, aquela que foi a última aqui na terra, que ele celebrou com os seus discípulos, será a primeira a ser celebrada lá no céu. Novamente, Jesus e todos aqueles que não o rejeitaram e que aceitaram-no como seu Salvador. Portanto, meus amados, nada, absolutamente nada nos deve atemorizar. Quer seja o vírus Covid-19, quer seja a mutação 1, ou a mutação 2, ou mutação 3, 4, 5, 7, quantas mutações esse vírus tiver. Não devemos temer nem mesmo os comunistas que aí estão, porque nada, absolutamente nada, nos impedirá de encontrarmos com o nosso Jesus, nosso amigo Jesus Cristo. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra, a Ele seja o poder. E termino, como sempre, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E eu quero dizer-lhes que, apesar de ventos contrários nos açoitarem, em Jesus Cristo nós podemos ter e gozar esta Páscoa com toda a alegria e felicidade em nosso coração, por essa certeza de que aqui não é o nosso lugar. Nós estamos por aqui passando como peregrinos em direção ao nosso lar celestial para vivermos eternamente com Jesus. E eu desejo que você também tenha essa mesma certeza de que ao sair daqui, ou arrebatado, ou fechando os olhos, partindo numa morte, que seja ela qual for, mas você levantará do túmulo e será arrebatado primeiro do que nós que estivermos vivos. E por essa razão nós podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nada nos atemoriza. Estamos prontos, Senhor, para o momento que o Senhor entender por bem buscar a tua igreja aqui na terra. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo Deus.